Ok, vamos lá. Eu tive que interromper o nosso episódio porque chegou alguém aqui em casa e bateu na porta e eu tive que atender. Então eu vou colocar esse episódio num segundo vídeo para a gente continuar a história. No episódio anterior, no vídeo anterior, Maria e Mariana cortaram o corpo do Diogo e jogaram de cima de um penhasco, fazendo totalmente diferente do Dexter, por exemplo, que desovava os corpos em alto mar, porque a chance do corpo voltar para a praia era muito menor, certo? Ok, vida que segue, só que tem uma questão muito importante em Portugal, que na época, pelo menos, só era possível fazer saques no banco de 300 reais, 300 euros por dia. E para fazer esse saque de 300 euros por dia, a pessoa precisa usar a sua digital. E é isso que você está imaginando. A Mariana e a Maria, antes de desovarem o corpo do Diogo, elas tiraram os dedos do Diogo para utilizar nos bancos e retirar dinheiro. Ela também teve acesso à senha do banco do Diogo, e eu não sei por que ela teve, mas ela teve. E nada, nos laudos, enfim, em todo o histórico desse crime, não explica o porquê que a diabos a Maria tinha a senha do banco do Diogo. Tipo, não entendo, mas enfim, ela tinha. Até porque para conseguir sacar esse dinheiro, não era necessário apenas a digital do Diogo, e sim também a senha. Né? E assim foi feito. Ao longo de dias e dias, a Maria e a Mariana, elas sacaram ali por volta de 10 mil euros, de 300 em 300, da conta do Diogo. Né? E nisso, com câmera do banco filmando elas, enfim, uma cena assim que estava óbvia. Nesse meio tempo, o Diogo sumiu. Né? E eu fico pensando, cara, com quem que ficou, o que aconteceu com o coitado do pai do Diogo? Porque ele deve ter ficado vários dias sozinho em casa, sem comer, sem nada, porque tipo, o Diogo foi morto e ninguém sabia do Diogo, eles não tinham outros familiares na cidade. Era o pai do Diogo e o Diogo. Então o pai do Diogo, que estava numa situação super precária, não conseguia fazer nada sozinho, nem se movimentar, ficou vários dias ali sozinho. E eu fico, putz, imaginando o que esse cara não deve ter sofrido nesse meio tempo. Só que chegou um momento que a falta do Diogo incomodou alguém. Foi o chefe do Diogo, inclusive chefe da Maria também, do restaurante. O chefe do Diogo começou a mandar mensagem e ligar para o Diogo pelo telefone dele, só que o telefone dele estava com a Maria. E a Maria passou a fingir que era o Diogo para mantê-lo vivo ali por um certo tempo, para que ninguém percebesse que ele morreu. Então ela fala com o chefe, se passando pelo Diogo, que ele conheceu uma mulher na França e decidiu ir embora, estava apaixonado, e também falou a mesma coisa para os amigos e outros familiares distantes, só que ninguém caiu nessa, porque o Diogo não era disso. O chefe dele sabia que ele não era disso. Ficou muito preocupado, então ligou para a polícia para relatar que o Diogo tinha desaparecido. Inclusive, ele exige na mensagem para o suposto Diogo que ele envie um áudio, então atenda o telefone. Quando ele faz isso, a Maria se assusta e pega o telefone e joga no mar também. Só que a polícia vai investigar, vai atrás do Diogo, porque não é normal que ele suma assim, não é normal que ele diga que conheceu alguém na França e foi embora apaixonado, e quem conhecia o Diogo sabia disso, e isso despertou a curiosidade e a preocupação nas pessoas que gostavam do Diogo. A polícia então começa a investigar, começa a correr atrás dos rastros do Diogo, e uma forma muito eficaz de encontrar alguém desaparecido é ver os seus históricos financeiros. E a polícia, então, conseguiu, através do histórico financeiro de saques do Diogo, descobrir que, de fato, não era o Diogo que estava sacando, era uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi identificada pelos colegas de trabalho, através da investigação policial, de que era uma colega do Diogo, do trabalho, do hotel. E, pior ainda, a polícia, através das imagens do banco, conseguiu ver que ela estava utilizando um dedo para conseguir fazer os saques. Porque no registro bancário mostrava que era a digital do Diogo que estava sendo utilizada e a senha dele. Só que quem estava tirando dinheiro através da câmera que tem no caixa eletrônico era a outra pessoa. Como que outra pessoa está aqui
usando a mesma cortou o dedo do cara. Nesse momento, a polícia sabia que o Diogo estava morto e sabia quem é que estava por trás do crime, do assassinato dele. Eles procuram a Maria e a interrogam, e ela não aguenta pressão diante de toda a prova material jogada na cara dela durante o inquérito, e ela decide dizer que sim, que ela matou o Diogo. A Maria, ela pegou uma pena ridícula em Portugal, de 24 anos, que inclusive é a pena máxima, pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, que é o nosso vilipêndio de cadáver aqui no Brasil, furto e falsidade ideológica por usar a conta do Diogo, a digital e a senha dele, e se passar por ele pelo telefone do mesmo. Né? O furto aqui no Brasil, eu acho que não... Eu acho que, na realidade, se esse crime tivesse acontecido no Brasil, não teria sido, talvez, um homicídio qualificado, e sim um latrocínio, que é muito mais interessante do que o crime de homicídio qualificado, porque não é o júri, não é a comunidade que decide a sentença do réu. É um juiz de direito, é o magistrado que decide a sentença do réu, baseado no Código de Processo Penal, e geralmente a pena é muito mais dura, e não há chance alguma desse réu ser absolvido pelo júri popular. Diferente de Portugal, esse crime seria levado aqui no Brasil talvez como latrocínio, né? Que tem a pena mais pesada, inclusive, é maior do que a pena de homicídio qualificado. Ela pega então 24 anos, ok, que a pena é péssima, mas a justiça, nesse caso, foi feita, de certa forma. Ela também é condenada a pagar 265 mil euros ao pai do Diogo, que dependia totalmente dele para viver, então ela precisou pagar essa indenização para o pai do Diogo, a fim de fazer com que ele continue vivendo, né? Para que ele talvez seja colocado em algum lugar para ser cuidado por alguém, já que ele necessita de cuidados 100%, 100% do tempo. A Mariana, pasmem, ela pegou uma pena de apenas 4 anos por profanação, que é o vilipêndio de cadáver, e por peculato. Por que por peculato? Vocês lembram que a Mariana ela era servidora pública, enfermeira de um hospital público em Portugal, certo? Lembra que eu falei que o fato dela ter entregado o diazepam para Mariana usar no Diogo seria bastante importante no futuro do vídeo? Então é agora. A pessoa que ela trabalha para o Estado e ela utiliza do cargo dela para cometer um crime, ela comete o crime de peculato. Então a Mariana ela foi condenada por peculato e por vilipêndio de cadáver, profanação de cadáver, e pega uma pena ridícula de 4 anos. Só que uma nova justiça iria acontecer anos depois. Até porque a Maria deveria ficar presa até os 45 anos de idade, né? Por conta dos 24 anos de pena. E a Mariana ficou 4 anos, ela saiu ano passado, em 2025, a gente está em 2026, ela saiu ano passado da cadeia. E a Maria sairia aos 45 anos, ela iria ficar bastante tempo ainda. Só que a justiça ela foi diferente para Maria. A Maria ela apareceu, foi encontrada morta na cela dela 2 anos depois e nunca souberam o motivo da morte. Se foi suicídio, se foi mal súbito ou se foi um homicídio. Ninguém nunca conseguiu descobrir. Para ser sincero, honesto, eu nem sei se o Estado investigou tão bem investigado a questão da morte da Maria. Ela não foi penalizada com uma pena séria do processo penal português, mas ela, digamos que foi penalizada pela vida. E a vida, ela perdeu. E essa foi a pena maior da Maria. Esse é o caso de hoje, é um caso muito triste lá de Portugal. Eu vou trazer outros casos de Portugal também, tem muitos casos interessantes daí. Então, se você é de Portugal e está me assistindo daí, fica de olho
no sininho, nas nossas novas notificações de vídeos novos. Vídeos novos todos os dias. Eu sou Alexandre Galdino e eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês.